série sobre a Bíblia. Fragmento dos manuscritos no Museu Arqueológico de Amman. Manuscritos do Mar Morto. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Os manuscritos do Mar Morto formam uma coleção de cerca de 930 documentos descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximo de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar Morto, em Israel, em tempos históricos uma parte da Judéia. Estes documentos foram escritos entre o século III AC e o primeiro século depois de Cristo em hebraico, aramaico e grego. A maior parte deles consiste em pergaminhos, sendo uma pequena parcela de papiros e um deles gravado em cobre. Os manuscritos do Mar Morto foram classificados em 3 grupos: escritos bíblicos e comentários, textos apócrifos e literatura de Qumran. Os textos são importantes por serem 1000 anos mais antigos do que os registros do Velho Testamento conhecidos até então e por oferecerem uma vasta documentação inédita sobre o período em que foram escritos, revelando aspectos desconhecidos do contexto político e religioso nos tempos do nascimento do cristianismo e do judaísmo rabínico. Os pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de todos os livros das Escrituras hebraicas, exceto o livro de Ester. Além de fragmentos bíblicos, contém regras da comunidade, escritos apócrifos, filactérios, calendários e outros documentos. Índice 1. Histórico 2. Autoria 3. Interesse para os cristãos 4. Controvérsias 4.1. Israel Kunou 4.2. Maicowise 5. Bibliografia 6. Ligações externas. Histórico. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, que em busca de um de seus animais, localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos. Inicialmente os pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Tanazil Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos em Jerusalém, e para Eleazar Sukwenik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. Em 1954, governo israelense, que já havia comprado o lote de Sukwenik, comprou através de um representante, os documentos em posse do bispo, por $250 mil. Outra parte dos manuscritos, encontrada nas últimas 10 cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Manuscritos do Mar Morto, Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wikipedia.org/wiki/manuscritos_do_mar_morto. 1 de 12 de outubro de 2009, 22h49. Palestina, em posse do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qumran. O governo jordaniano autorizou apenas 8 pesquisadores, a maioria padres católicos europeus, a trabalharem nos manuscritos. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel apropriou-se do acervo do museu, porém, mesmo com a entrada de pesquisadores judeus, o avanço nas pesquisas não foi significativo. Apenas em 1991, com a quebra de sigilo por parte da Biblioteca Huntington, em relação aos microfilmes que Israel havia enviado para algumas instituições pelo mundo, um número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo que as pesquisas, enfim, avançassem significativamente. Os desdobramentos em relação aos resultados prosseguem e, recentemente, a Universidade da Califórnia apresentou o TH Visualization Qumran Project, projeto de visualização de Qumran, recirnado em 3 dimensões da região onde os manuscritos foram achados. O Museu de Israel já publicou na internet parte do material sob seus cuidados e o Instituto de Antiguidades de Israel do Museu Rockefeller trabalha para fazer o mesmo com sua parte do material. Autoria. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhanças com as práticas identificadas nos textos encontrados.
O termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos hábitos, opunham-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um Messias. Interesse para os cristãos. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do IX e do X século da era cristã. Havia muitas dúvidas se podia mesmo confiar nesses manuscritos como cópias fiéis de manuscritos mais antigos, visto que a escrita das escrituras hebraicas fora completada há bem mais de 1000 anos antes. Mas o professor Júlio Treboli Barrera, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou: o rolo de Isaías, de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. O rolo mencionado por Barrera trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo o inteiro livro de Isaías. Diferentemente deste rolo, a maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qumran eram os Salmos, 36 exemplares, Deuteronômio, 29 exemplares, e Isaías, 21 exemplares. Estes são também os livros mais frequentemente citados nas escrituras gregas cristãs. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam, até, manuscritos do Mar Morto. Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wiki.br/wiki/manuscritos_do_mar_morto. 2 de 12 de outubro de 2009, 22:49. Certo ponto, que havia versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usadas pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com as suas próprias variações. Nem todos os rolos são idênticos ao texto massorético na grafia e na fraseologia. Alguns se aproximam mais da Septuaginta grega. Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças na Septuaginta talvez resultassem de erros ou mesmo de invenções deliberadas do tradutor. Agora, os rolos revelam que muitas das diferenças realmente se deviam a variações no texto hebraico. Isto talvez explique alguns dos casos em que os primeiros cristãos citavam textos das escrituras hebraicas usando fraseologia diferente do texto massorético. Êxodo 1, 5, Atos 7, 14. Assim, este tesouro de rolos e fragmentos bíblicos fornece uma excelente base para o estudo da transmissão do texto bíblico hebraico. Os rolos do Mar Morto confirmaram o valor tanto da Septuaginta como do Pentateuco samaritano para comparação textual. Os rolos que descrevem as normas e as crenças da seita de Qumran tornam bem claro que não havia apenas uma forma de judaísmo no tempo de Jesus. A seita de Qumran tinha tradições diferentes daquelas dos fariseus e dos saduceus. É provável que essas diferenças tenham levado a seita a se retirar para o ermo. Eles se encaravam como cumprindo Isaías 40, 3 a respeito de uma voz no ermo para tornar reta a estrada de YHWH. Diversos fragmentos de rolos mencionam o Messias, cuja vinda era encarada como iminente pelos autores deles. Isso é de interesse especial por causa do comentário de Lucas, de que o povo estava em expectativa da vinda do Messias. Lucas 3:15. Os rolos do Mar Morto ajudam até certo ponto a compreender o contexto da vida judaica no tempo em que Jesus pregava. Fornecem informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia. Mas o texto de muitos dos rolos do Mar Morto ainda exige uma análise mais de perto. Portanto, é possível que haja mais revelações. Deveras, a maior descoberta arqueológica do século XX continua a empolgar tanto eruditos como estudantes da Bíblia. Controvérsias. A associação de Jesus Cristo com a seita dos essênios ou sua influência sobre estes é controversa. Os essênios,
que viviam em comunidades isoladas, tinham conceitos muito diferentes dos das outras seitas judaicas, saduceus, fariseus, sobre a lei de Moisés. Preocupavam-se em especial com a purificação pessoal, eram geralmente celibatários e vestígios encontrados nas cavernas de Qumran indicam que se vestiam apenas com túnicas brancas e acessórios simples. Havia uma interpretação muito rígida de guarda do sábado, pois segundo suas regras, até fazer suas necessidades fisiológicas era considerado violação do sábado. É difícil conciliar ensinamentos tão rígidos da seita dos essênios com os ensinamentos de Jesus Cristo, que chegou a ser acusado pelos líderes da seita dos fariseus de violar o sábado e era visto com cobradores de impostos e pecadores, algo inadmissível para os moradores de Qumran. Israel Knoll. O acadêmico israelita Dr. Israel Knoll, presidente do Departamento Bíblico da Universidade Hebraica de Jerusalém e professor convidado nas universidades de Berkeley e de Stanford, apresenta no seu livro, The Messiah Before Jesus, o Messias antes de Jesus, com base nestes pergaminhos, a tese de que à volta do ano do nascimento de Jesus Cristo tinha falecido a um suposto Messias, chamado Menahem, o essênio, em circunstâncias semelhantes àquelas em que o próprio Jesus mais tarde viria a morrer, apesar das obras e ensinamentos de cada qual contrastarem, conforme se verá em seguida, e supõe o autor que Jesus poderia ter tido conhecimento desta história. Menahem, ou Menachem, líder de uma seita judaica de Qumran, tentou liderar uma revolta contra os romanos, mas acabou morto por estes, que proibiram que o seu corpo fosse enterrado. Este grupo de discípulos, ao contrário dos cristãos, logo se dissipou. Este Menahem teria, segundo Knoll, falecido por volta de 4 AC. Manuscritos do Mar Morto, Wikipédia, a Enciclopédia Livre http://pt.wikipedia.org/wiki/manuscritos_do_mar_morto. 3 de 12 de outubro de 2009 22h49. Michael Wise. Um outro acadêmico, o cristão Michael Wise, professor nos Estados Unidos, afirma que o Messias dos pergaminhos se chamava Judá e morreu de forma violenta por volta de 72 AC. Wise publicou o livro The First Messiah em 1999. Bibliografia. Revista Aventuras na História. Edição 65, dezembro de 2008. Editora Abril, São Paulo ISSN 180.624.156. Ligações externas. Exposição dos pergaminhos do Mar Morto no Brasil. http://www.marmorto.com.br Web página 2 Entrevista ao curador do museu. http://www.folha.ol.br/folha/mundo/LT9426506.shl TH Qumran Visualization Project http://www.neoc.ucla.edu/Qumran/ obtido em http://pt.wiki/do_mar_morto categorias Bíblia, textos religiosos, achados arqueológicos, documentos históricos, manuscritos. Esta página foi modificada pela última vez às 15h40 de 29 de setembro de 2009. O texto está disponível sob a licença Creative Commons Attribution Share Alike License, condições adicionais podem se aplicar. Veja condições de uso e para detalhes. Manuscritos do Mar Morto, Wikipédia, a Enciclopédia Livre http://pt.wiki/do_mar_morto. 4 de 12 de outubro de 2009 22h49.
Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Série sobre a Bíblia. Fragmento dos manuscritos no Museu Arqueológico de Amman. Manuscritos do Mar Morto. Origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. Os manuscritos do Mar Morto formam uma coleção de cerca de 930 documentos descobertos entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximo de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar Morto, em Israel, em tempos históricos uma parte da Judéia. Estes documentos foram escritos entre o século III AC e o primeiro século depois de Cristo em hebraico, aramaico e grego. A maior parte deles consiste em pergaminhos, sendo uma pequena parcela de papiros e um deles gravado em cobre. Os manuscritos do Mar Morto foram classificados em 3 grupos: escritos bíblicos e comentários, textos apócrifos e literatura de Qumran. Os textos são importantes por serem 1000 anos mais antigos do que os registros do Velho Testamento conhecidos até então e por oferecerem uma vasta documentação inédita sobre o período em que foram escritos, revelando aspectos desconhecidos do contexto político e religioso nos tempos do nascimento do cristianismo e do judaísmo rabínico. Os pergaminhos contêm pelo menos um fragmento de todos os livros das escrituras hebraicas, exceto o livro de Ester. Além de fragmentos bíblicos, contém regras da comunidade, escritos apócrifos, filactérios, calendários e outros documentos. Índice 1. Histórico 2. Autoria 3. Interesse para os cristãos 4. Controvérsias 4.1. Israel Kunou 4.2. Maicowise 5. Bibliografia 6. Ligações externas. Histórico. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, que em busca de um de seus animais, localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos. Inicialmente os pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Tanazil Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos em Jerusalém, e para Eleazar Suquenic, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. Em 1954, governo israelense, que já havia comprado o lote de Suquenic, comprou através de um representante, os documentos em posse do bispo, por $250 mil. Outra parte dos manuscritos, encontrada nas últimas 10 cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Manuscritos do Mar Morto, Wikipédia, a enciclopédia livre http://pt.wiki.br.org/wiki/manuscritos_do_mar_morto. 1 de 12 de outubro de 2009 22:49. Palestina, em posse do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qumran. O governo jordaniano autorizou apenas 8 pesquisadores, a maioria padres católicos europeus, a trabalharem nos manuscritos. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel apropriou-se do acervo do museu, porém, mesmo com a entrada de pesquisadores judeus, o avanço nas pesquisas não foi significativo.
Apenas em 1991, com a quebra de sigilo por parte da Biblioteca Huntington, em relação aos microfilmes que Israel havia enviado para algumas instituições pelo mundo, um número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo que as pesquisas, enfim, avançassem significativamente. Os desdobramentos em relação aos resultados prosseguem e, recentemente, a Universidade da Califórnia apresentou o THE Visualization Qumran Project, projeto de visualização de Qumran, recirnado em 3 dimensões a região onde os manuscritos foram achados. O Museu de Israel já publicou na internet parte do material sob seus cuidados e o Instituto de Antiguidades de Israel do Museu Rockefeller trabalha para fazer o mesmo com sua parte do material. Autoria. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhanças com as práticas identificadas nos textos encontrados. O termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos hábitos, opunham-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um Messias. Interesse para os cristãos. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Havia muitas dúvidas se podia mesmo confiar nesses manuscritos como cópias fiéis de manuscritos mais antigos, visto que a escrita das escrituras hebraicas fora completada bem mais de 1000 anos antes. Mas o professor Júlio Treboli Barrera, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou: o rolo de Isaías, de Qumran, fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico, durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus, foi extremamente fiel e cuidadosa. O rolo mencionado por Barrera trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo o inteiro livro de Isaías. Diferentemente deste rolo, a maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos